Bem, como lidar com baixo desempenho? Vou tentar responder essa pergunta a partir de agora. Tom Jobim dizia assim: eu vou te contar, os olhos já não podem ver. Tom Jobim não, João Gilberto que cantava músicas, eu não lembro mais. Wave, né? Muito bacana, né? Eu vou te contar, os olhos já não podem ver, né? Coisas que só o coração pode entender, e por aí vai aquela música gostosa, né? Na época da bossa nova, né? Eu, diferente da música, eu não vou te contar, não. Eu vou te afirmar. A causa do baixo desempenho pode ser você, porque você aceita algumas coisas que não deveria aceitar. E se eu te perguntar por que que você aceita, você vai me arrumar uma porção de desculpas. Coitado, tá doente, aí isso é difícil, fulano tem mais talento do que eu, não. Se outros podem, você também pode. A questão é que às vezes a gente não quer pagar o preço para ter um alto desempenho, né? Eu lembro de um programa de entrevistas, eu não lembro se foi no Johnny Carson, se foi no Larry King, um programa americano de entrevistas que inspirou até o Jô Soares, esses programas americanos. Eu confesso, eu não lembro qual foi a situação. E aí o entrevistador cometeu uma gafe. Estava entrevistando um cantor, um artista, sei lá, e ele perguntou assim: puxa vida, a gente queria ouvir um pouquinho a explicação para o seu sucesso. Todo esse sucesso, né? Mas o jeito que ele falou deu a entender que foi um sucesso assim, do nada. E aí o artista respondeu: pois é, eu levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Ou seja, tinha muito preparo por trás, tinha muita disciplina. A baixa performance, ela acontece quando você aceita. Quando você aceita o mínimo. Quando você acha que pede o máximo das pessoas e você está maltratando as pessoas. Raciocina comigo. Com quem você aprendeu mais? Com um chefe exigente ou com aquele chefe que passava a mão na sua cabeça? As pessoas exigentes nos levam a outro patamar de desempenho. Então, talvez você tenha que começar a entender que você não tem como carregar a carga de ninguém. Cada um tem que carregar a sua própria carga. Não é ser desumano, mas este é o mundo no qual nós vivemos. Os processos evolutivos estão aí. O mundo nasce, evolui e morre. As estrelas, as galáxias, os seres microscópicos, macroscópicos. Para nós, a vida de um cachorro, 14 ou 15 anos, a gente já vive pouco perto de uma tartaruga ou de árvores. Nós temos os nossos ciclos, a gente tem tempo para dar certo. E faz parte do processo. É algo muito maior do que eu e você que nós não vamos mudar. Nós podemos ajudar e apoiar, mas cada um é responsável por sua tarefa e fazê-la bem feita. E se ela não faz, eventualmente é uma história. Mas se você tolera isso, você é o responsável. Mas, Anselmo, como é que eu mudo isso? As pessoas estão mal acostumadas. Eu peço para fulano fazer algo, ele não faz e coisa e tal. Amigo, aí é onde a porca tosse o rabo. Se você vai conseguir fazer isso de uma vez ou não, isso é uma outra história. Assunto para treinamento, sim, mas nós podemos dizer o seguinte: quanto mais você se acomodar, quanto menos você colocar como meta, como nível de desempenho, mais você vai rebaixar a equipe. E dá trabalho? Dá, porque bem ou mal você tem uma equipe em que você conhece todo mundo, ninguém te rouba, mas nunca sai daquilo. E tem gente ganhando dinheiro com menos desgaste, muito melhor do que você, e você, nossa, eu ensinei esse pessoal todo e eu estou assim, a responsabilidade é sua. Claro que você vai estranhar, porque quando você começa a exigir, você vai achar que você vai descobrir que talvez você não controlasse a situação e que você estava sendo feito de bobo. Me permita contar uma história. Eu estava dando um treinamento para uma indústria, para uma empresa na área de fundição, e eu tinha uma pessoa que, quando a empresa queria investir nela, na verdade era um dos sócios, né? Mas ele estava ocupado mais da parte da produção. E disse assim: eu tenho equipe na minha mão, eu tenho equipe na minha mão, eu não preciso fazer um treinamento de liderança. E pelo diagnóstico dos sócios e pelo que eu mesmo vi, precisava ir muito. Porque chegou um momento, e eu confesso que foi uma das poucas vezes na minha vida em que eu fui tão direto e corri um risco tão grande quanto naquela vez. Ele foi conversando, foi conversando.
e desvalorizando o meu trabalho, coisa e tal. Ah, eu não preciso disso, eu tenho a equipe na minha mão. Eu não sei se eu não estava bem naquele dia. Eu já havia inscrito os outros sócios, os sócios queriam que ele viesse para o curso também. Ele foi falando tanta bobagem, e sem, sabe aquela pessoa, não estou dizendo que a pessoa é ruim, não, mas que não mede as palavras. Aí eu falei, ah, é? Então tá bom. Falei, posso te falar uma coisa? Posso. Você é dono da sua empresa, você faz o que quiser, como eu sou dono da minha. Vamos falar de empresário para empresário? Você topa? Topa. Amigo, tu não tem liderança nenhuma, tu está sendo feito de bobo pelos teus funcionários. Quase avançou em cima de mim. Por favor, não estou recomendando isso para ninguém, não. Estou falando daqueles momentos de ponto fora da curva, onde você sai do manual de instruções. Tá? Sabe o que você está fazendo de bobo? Você quer um desafio? Faz o seguinte, tudo que os teus funcionários pedem, você faz. Você já acabou de me falar que tem feriadão, chia, você muda tudo. Você vive em função dos funcionários, ou seja, você se adapta a eles. Mas eles não dão a contrapartida para a empresa. Por isso que você está com um problema de atraso de produção. Por isso que você está com um problema de financeiro, que você não está entregando no prazo certo. Por isso que os seus sócios estão sobrecarregados e você está achando aí que você é o líder, que nada, estão te fazendo de bobo, cara. Ele foi ficando doido. Faz um teste, não precisa acreditar em mim, não, estou falando isso para te ajudar. Começa a dar uma dura e começa a cobrar algumas coisas para você ver. Quem você acha que é seu amigo vai cair fora. Eu dei tanta sorte, por favor, eu não estou recomendando isso para ninguém. Mas em alguns momentos é tudo ou nada, né? Porque eu fui. Como ele desvalorizou muito, eu não levantei a voz, mas eu falei o que tinha que ser falado. E não deu outra. Esse cara, às vezes a ignorância é uma benção. Eu fiquei até com medo. Porque realmente ele pensava que ele tinha amigos. Ele só tinha puxa-saco, ele fazia o que queria. Ele ficou até levemente depressivo. Eu conversei com os sócios. Eu não deveria, talvez, ter sido tão assertivo, mas meu diagnóstico estava certo. E aos poucos ele foi retomando o controle da equipe do jeito que deveria ser. Nos tornamos, não digo amigos, mas pessoas que respeitavam. E ele agradeceu muito, porque realmente ele estava se sobrecarregando a empresa, trocando uma relação profissional por uma relação de carência. Na verdade, os funcionários diziam que ele queria ouvir. E ele, como uma pessoa carente, sentia ali um apoio emocional, mas o desempenho estava muito baixo. Quando ele resolveu elevar o nível, ele passou um aperto, mas as coisas mudaram. Então a pergunta é: em que medida você está aceitando muito menos do que você deveria? Por comodidade ou porque você é muito bom em arrumar desculpas? Eu costumo falar para as pessoas: não pergunte o porquê alguém não fez algo. Pelo menos em momentos estratégicos. Pergunte: como podemos resolver esse problema?